Seja bem-vindo. Maravilha ter você aqui. Vamos aí para o estudo da teoria do crime com o elemento da estrutura, da estratificação do fato típico e aí dar seguimento, dar continuidade ao tema da tipicidade. Assim que nós finalizarmos o tema da tipicidade, que está no slide de número 16, vamos para o slide de número 17, que trata da legítima defesa. Vamos começar a estudar as causas da estratificação, da segunda parte do conceito analítico de crime, que trata de ou antijuridicidade. Tudo isso baseado em doutrina moderna, com jurisprudências, tribunais superiores, analisando provas de concurso, os temas que são recorrentes nas provas, com a finalidade de que você possa aliar teoria à prática. Vamos, então, trazer aí o slide número 16, que está no ambiente EAD da Unifor, que você tem acesso. Na aula anterior, falei sobre a tipicidade. O que vem a ser a tipicidade? É haver no ordenamento jurídico penal a definição, a descrição da conduta praticada. Haver um tipo penal que descreva aquela conduta. Haverá uma adequação típica quando o fato praticado se subsumir, se justapor, se aglutinar, for perfeito ao que o ordenamento jurídico penal descreveu. Se faltar alguma coisinha, não dá para dar um empurrão, não. Tem que ser como uma luva. Tem que ser perfeito. Não pode faltar um dedo na luva. Não pode. Sob pena de você estar ferindo o princípio elementar, que é o da legalidade. Artigo 1º do Código Penal, repetido no artigo 5º, inciso 39, do texto constitucional. Não haverá lei, não haverá crime, sem que haja definição legal. O crime tem que estar definido, descrito. Não dá para inventar. Não, professor, mas esse sujeito tinha cara de bandido. Esse sujeito tinha antecedentes criminais. Esse sujeito tinha antecedentes criminais. Ele era um sujeito que praticou no passado condutas terríveis. Não, isso não interessa. O que interessa é a análise do que o indivíduo praticou nesse momento. Se é de fato crime ou não. Porque se você empurra um indivíduo em um fato que não constitui crime, como nós vimos na aula passada, em relação a esse exemplo, você estará cometendo crime. Se você faz a prisão, se você condena alguém sabendo que ela não cometeu de fato um crime, você está praticando um abuso de autoridade. Você está se excedendo no seu poder. E aí quem vai ser punido? Você. Você que vai ser punido. Você que tem um dolo em relação a privar a liberdade de uma pessoa, sabendo que na legislação não há um tipo penal que abrange, que abarca essa conduta. A questão da prostituição. Essa é uma professora, minha ex-colega, professora de Direito, lá da Universidade de Brasília, Cláudia de Marchi. 34 anos, se tornou acompanhante de alto luxo em Brasília. Emprego em uma faculdade e abandonar a carreira de 11 anos como advogada. Então, essa senhora, ela
por questões que só ela pode dizer, deixou uma carreira na advocacia, no ensino, para se submeter à prostituição. Uma dura vida que é a da prostituição. Duríssima vida, porque os percalços, a violência em relação à questão da prostituição é muito grande no Brasil. Mas, tirando isso, se prostituir é um crime? Não, não é um crime. Quer dizer que não é crime se prostituir? Não. Por que não é crime? Porque não tem tipicidade. Não há no ordenamento jurídico um tipo penal, um artigo, um dispositivo, que vá descrever a conduta de se prostituir como criminosa, com a consequente sanção. Portanto, não é crime. O que é crime, então? Crime é o que está ao redor da prostituição. É quem força, é quem se locupleta financeiramente, é quem mantém casa de prostituição. Vejamos aqui os dispositivos. Favorecimento da prostituição. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Facilita. Impedir que alguém a abandone. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, induzir ou atrair à prostituição. Mas o fato de prostituir-se não está no 228. Casa de prostituição, artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E por último, aí, o rufianismo, do artigo 230 do Código Penal. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O direito penal não está para tutelar a moral ou ética de ninguém. O direito penal tem o princípio da intervenção mínima. Só vai intervir naquilo que for realmente necessário, naquilo que for grave à sociedade, que possa trazer violação da paz pública. O direito penal vai dispor, vai descrever em seus artigos de lei incriminadores apenas aquelas condutas mais perniciosas. Então, se outros ramos do direito forem suficientes para resolver as contendas, resolvido está. Precisa de direito penal. Portanto, o direito penal ele é fragmentário, vai através de fragmentos, de tipos penais seletivos, específicos, e não sobre todas as condutas. Não é um mundo de condutas criminosas. Até porque, quanto mais condutas criminosas nós tivermos, menor será o nosso direito de ir, vir e permanecer. Quanto menos condutas, mais liberdade. Quanto mais condutas sendo incriminadas, nós vamos sendo tolhidos na nossa liberdade. Portanto, esse princípio da legalidade, ele está intrinsecamente ligado à tipicidade. Por quê? Porque só há conduta criminosa se houver um tipo penal descrevendo, definindo a conduta como crime. Se não houver tipicidade, se não houver adequação típica, não há fato típico. Não havendo fato típico, não há crime. Temos aqui uma pergunta, vamos a ela. O Tiago. Obrigado, Tiago, já de antemão pela participação. O Tiago está perguntando o seguinte: professor, no caso desse crime de casa de prostituição, como é
possível ter tantos estabelecimentos famosos na cidade que lucram através disso, e não há punição. Tiago, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelo seu questionamento. Primeira coisa que eu queria contrapor o seu pensamento, pelo seguinte aspecto. Eu sou a favor de que haja oficialmente, de forma legalizada, a casa de prostituição. De tirar do ordenamento jurídico esse artigo 229. Calma, explico por quê. Já que a prostituição não é considerada como crime, onde essas pessoas vão exercê-la? Por que deixar à mercê da violência e da criminalidade essas pessoas que ficam lá muitas vezes nas esquinas, mostrando os seus atributos físicos em condutas que acabam agredindo, afetando as outras pessoas? Então, esse é um posicionamento. Ah, mas você está dizendo a falta de fiscalização. Ok, eu concordo. Existem muitas casas de prostituição que são conhecidas e que muitas vezes não são fiscalizadas, que a polícia não vai lá. Por que que isso ocorre? Será que a sociedade está aceitando? Será que já há uma adequação social em relação a esse fato? Mas a adequação social é um princípio que ainda está em desenvolvimento. Não é porque a sociedade tem a conduta como adequada socialmente, que não acredite mais que esteja violando bens jurídicos tutelados, que o fato passa a ser lícito. É necessário uma lei dizendo que esse dispositivo não tem mais vigência, revogando o dispositivo penal. Assim penso. Deixa eu ver se você fez algum comentário a mais, Tiago. Verdade, não havia reparado nessa linha de raciocínio. E muitos, Tiago, você pode fazer depois uma pesquisa em relação a decisões de tribunais superiores quanto ao crime de casa de prostituição, que normalmente a defesa bate na tecla do princípio da adequação social, para ver se livra o réu, o indivíduo que mantinha a casa de prostituição em funcionamento. Mas não existe, que é o principal aqui para nós, tipicidade em relação a quem se prostitui. Mas o crime de casa de prostituição ainda está em vigência, e já que está em vigor, é necessário fiscalização e o cumprimento da lei. Qualquer forma de não empreender esforço, a própria polícia, tendo conhecimento, delegado do bairro sabe que ali funciona a casa de prostituição, ele tem que agir. Tem que agir. E aí, muitas vezes, o que acontece? Muito da corrupção está em volta de condutas ilícitas que não são coibidas. Jogo do bicho, caso de prostituição. E aí os órgãos corregedores devem agir. Imagine a seguinte situação. Você está precisando de dinheiro, mas tem umas joias antigas e alguém diz para você que, olha, se você for na Caixa Econômica Federal, você não vai perder suas joias. Como assim? Não, você vai lá, coloca em penhor a sua joia, vai ser avaliada e você vai receber um dinheiro. Você tem um tempo para pagar um determinado valor à Caixa, e se você não conseguir pagar, aí você perde. Mas no momento em que você penhorou as joias ainda continuam sendo suas, só que está lá acautelada pela Caixa. Se você não pagar a dívida, eles ficam com a joia.
Beleza. Só que nisso você começou a ter uma amizade com o gerente da Caixa Econômica. Amizade, sempre indo lá, conversando. E um belo dia, quando você está na sala do gerente da Caixa, ele sai, se distrai e você aproveita para tirar da gaveta aquelas suas joias. E aí vai embora. Bom, que crime é esse? Que crime é esse? Aparentemente, a primeira coisa que a gente pensa é que houve subtração de coisa alheia móvel. Portanto, é o artigo 155 do Código Penal. Tá, mas o artigo 155, ele é até sedutor, mas falta alguma coisa no dispositivo. Falta encaixar a coisa alheia. A coisa não é alheia, a coisa é sua. Se a coisa é sua, não é alheia, não é o artigo 155. O que quer dizer com isso? É que para haver a tipicidade, tem que haver perfeição. É aglutinação, é justaposição do que aconteceu ao tipo penal. Enquadramento perfeito. Adequação típica. Então, portanto, o artigo 155 não resolve. A coisa é própria, não é alheia. Ah, não há crime? Tem um crime. Só que o crime é do artigo do 346. Artigo 346 do Código Penal. Mútuo, pignoratício e depositário judicial. Artigo 346. Tirar no sentido de subtrair, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. No caso, foi convencionado através de um contrato que você fez com a Caixa Econômica. E aí, o que você fez? Você tirou a coisa própria que se achava em poder de terceiro, da Caixa, em detrimento de uma convenção, de um contrato. Então, portanto, esse fato, ele se coaduna com o artigo 346 e não com o 155. O indivíduo, lá no processo, ele não responde processo criminal em relação a dispositivos penais. Ele não se defende de artigo de lei. O sujeito se defende dos fatos que estão sendo atribuídos a ele. Sempre ter muito cuidado. Mas isso é uma questão lá de processo. Lá no direito processual penal, você vai verificar com mais minúcia essa situação, mas lhe digo que não é por dispositivos penais que o sujeito está ali se defendendo em um processo, mas sim em relação aos fatos que foram narrados em relação ao que ele fez. Porque o tipo penal ele pode ser modificado, alterado a critério do próprio juiz no momento que vai expedir a sua decisão final. A sua decisão final. Na doutrina, você encontra as categorias do tipo. Tema é a tipicidade, você vai ver as categorias do tipo. Tipos incriminadores ou legais, assim são chamados por quê? São os tipos penais propriamente ditos, consistentes na definição da conduta criminosa. Estão previstos na parte especial do Código Penal e na legislação extravagante. Não há tipos incriminadores na parte geral. Parte geral do Código Penal é essa que nós estamos vendo, que vai do artigo 1º até o 120. Parte geral. Conceitos mais abrangentes, conceitos que vão dar base de sustentação a todo o ordenamento jurídico penal em relação aos crimes propriamente ditos. Então, essa parte do artigo 1º ao 120, você não tem tipos penais incriminadores, que vão o quê? Descrever condutas e, em seguida, culminar penas, sanção. Os crimes estão a partir do artigo 121 do Código Penal. E aí vai
seguindo até o 360 anos. Além disso, você tem leis que são ditas especiais ou extravagantes, que vão conter tipos penais incriminadores. Lei antidrogas, lei de desarmamento, lei ambiental, lei Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, enfim, uma infinidade de leis especiais que são consideradas leis penais. Por que quando é que uma lei é considerada uma lei penal? A partir do momento em que ela tem pelo menos um dispositivo que descreva uma conduta e, em seguida, comine uma pena. O legislador entrou em vigor a lei sobre licitação. Poxa, a lei de licitação, será uma lei penal ou não é uma lei penal? Basta você verificar se lá tem algum dispositivo que descreva crime, descreva a conduta e, em seguida comine pena. Aí você vai entender que é o quê? Uma lei penal. A Leidiane está fazendo um questionamento aqui, obrigado, Leidiane. Por que extravagante? Extravagante no sentido de que está extra Código Penal. Esse sentido de extravagante é porque não está dentro desse corpo do Código Penal, que vai do artigo 1º ao 360 e poucos. Só por isso. Então, extravagante, está fora dessa compilação do Código Penal, mas é considerado lei penal. Então, é chamado de legislação especial ou extravagante. Por quê? Porque também é uma questão de organização de técnica legislativa, porque seria inviável estar a cada lei que fosse inserida, uma lei que tratasse de um determinado tema, inserindo todas as condutas, todos os crimes dentro do Código Penal. Aí você incharia o Código Penal de uma maneira tal que seria muito difícil a compreensão. Então, por isso é uma questão de organização, se tem as leis especiais ou extravagantes que estão em detrimento de assuntos específicos. Só por isso. Embora haja projeto de lei com a tendência de haver a unificação, de que o Código Penal seja um só e as leis extravagantes estejam dentro desse único código. Mas está dormindo lá no Congresso. Um questionamento aqui, deixa eu ver. O Tiago está fazendo uma pergunta. Professor, mas há alguma hierarquia entre elas e o Código Penal? Não, Tiago, não há hierarquia. Mas, conforme o artigo 12 do Código Penal, a lei especial, ela prevalece em relação à parte geral. Por quê? Porque ela detém elementos específicos e especializantes que só ela tem e a parte geral não tem. Então, a lei especial, ela acaba prevalecendo. Há uma prevalência. E os tipos penais, em relação à categoria do tipo, os tipos permissivos ou justificadores. São os que contêm a descrição legal da conduta permitida. Isto é, as situações em que a lei considera lícito o cometimento de um fato típico. São as causas de exclusão da ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Você encontra dentro do texto penal diversos dispositivos que não são incriminadores, que estão ali para justificar, para dar uma informação. Então, a parte da exclusão do crime, a questão das excludentes de ilicitude, estabelecidas no artigo 23 do Código Penal, são exemplos de tipos penais permissivos, justificantes, que nós vamos começar a estudar hoje ainda,
quando do estudo da legítima defesa. Então, vai ali permitir uma situação. São ditos tipos penais permissivos ou justificantes. A estrutura do tipo penal. O que é a estrutura do tipo penal? Se você tem um tipo penal, que ali é um modelo, o legislador tem artigo 121, 122, 123, 124 e assim por diante. Cada artigo é um tipo penal. Esse tipo penal é um molde, é um modelo, está em branco, tem que ser preenchido. Quem faz isso? O legislador. Vai descrever a conduta e, em seguida, combinar a pena. Como é que a gente vai preencher? A estrutura de preenchimento de um tipo penal incriminador se faz, primeiramente, através de um verbo. O verbo é o núcleo do tipo. Vai exprimir a ação ou omissão, sem a qual o crime não ocorreria. É o que há de mais importante no tipo penal incriminador, no tipo legal de crime. Então, normalmente, nós temos no tipo penal, nessa estrutura, nesse molde, um núcleo, que é o verbo, núcleo do tipo, que é um verbo, e aí você pode ter a composição da estrutura, o que o legislador está descrevendo, elementos que são considerados como objetivos, subjetivos e normativos. E ainda você pode encontrar circunstâncias, somente para as figuras qualificadas ou privilegiadas. Qualificadas, onde vai elevar o patamar mínimo e máximo da punição. Você tem o preceito primário, que é a descrição do tipo legal. Preceito primário, vai descrever a conduta. Preceito secundário é o quantum de sanção. Determinados crimes, eles são compostos da figura qualificada. Por quê? Porque em detrimento do motivo ou da forma que se cometeu o crime, a pena é elevada. Por exemplo, o crime de homicídio. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá. Esse é o tipo simples ou fundamental. Mas o homicídio, ele pode vir a ser qualificado. Ele é qualificado ou em detrimento do motivo, foi um motivo torpe, foi um motivo fútil, foi um motivo egoístico, ou pela forma. Você matou com fogo, com explosivo, por um meio que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima, com requintes de crueldade. Tudo isso pode o quê? Qualificar, elevar a pena, que sai lá daquele patamar do homicídio simples, que é de 6 a 20 anos, para 12 a 30 anos. Só o fato de ser qualificado. A circunstância ser privilegiada é trazer ao tipo legal um privilégio, uma benesse. Ou por conta do motivo, por conta do motivo do crime. Eu matei um sujeito que era pistoleiro na região. Eu matei o sujeito que havia, há um tempo atrás, estuprado minha filha. A minha pena será minorada, vai ter uma diminuição em relação a essa pena, pelas circunstâncias pessoais, pelo valor que o legislador atribuiu a essa conduta. Não, mas é um crime que terá um privilégio. Isso está onde? Dentro do tipo legal de crime. Mas vamos aí para a sequência. Pulei, fui lá nas circunstâncias. Vamos voltar aqui para o começo, que é o núcleo. Núcleo é o verbo que descreve a conduta proibida pela lei penal. O verbo tem a finalidade de evidenciar a ação que se procura evitar ou impor. No artigo 33 da lei
que trata da Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2006, diz aqui, ele traz 18 núcleos do tipo, 18 verbos. Então, aonde o sujeito for, para onde ele olhar, ele vai o quê? Está dentro do crime. Olha aqui a quantidade de verbos. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse é o chamado preceito primário, em que você tem uma estrutura em que tem núcleo do tipo, que é o verbo. Então, todo tipo penal incriminador tem núcleo do tipo, que é o verbo. E aí vamos entender agora os elementos que podem ser objetivos, subjetivos e normativos dentro dessa estrutura. Primeiro, elementos objetivos ou descritivos. Tem como finalidade descrever a ação, o objeto, as circunstâncias externas do fato e a pessoa autor. Servem para explicar ou detalhar os elementos objetivos. São aspectos materiais, físicos ou objetivos da conduta. Exemplo, noite, repouso noturno. Aqui, no artigo 33, drogas. É um elemento o quê? Objetivo. Elemento subjetivo. Diz respeito à vontade do agente, o dolo, concernentes ao estado anímico ou psicológico do agente. Exemplos. Vem lá, descrito no tipo penal. Com fins libidinosos, com o fim de, com o intuito de, em proveito próprio ou alheio. Lá, a extorsão mediante sequestro, do artigo 159. O sujeito sequestra com o fim de obter vantagem com preço de resgate. Então, tem uma finalidade a mais. Esse elemento subjetivo, esse dolo a mais em relação à conduta, está definido, está descrita no tipo legal. Elementos normativos. Para a sua efetiva compreensão, necessitam de uma valoração por parte do intérprete. Exemplos. Indevidamente, sem justa causa. Essas formas... Chegou meu companheiro. Tá gostando, né, papai? Fala aqui com o pessoal, fale. Não? Ó, vou trazer a você a melhor babá inventada nos últimos tempos, tá certo? Se chama YouTube. Aqui, ó. A melhor babá dos últimos tempos que foi inventada se chama YouTube. Tá aí. Aí vocês... pode ser. Olha que lindo, Isso. Já já o papai vai brincar com você, tá bom? Aqui você não pode ficar, não. Ó, ou você tem que ir para lá, tá bom? Não quero. Tem que ir para lá, que aí o papai vai pegar... Eu vou ficar com a cama. Eu não consigo ficar com a cama. Sem fazer barulho. Uma coisa boa, né? A mãe dele tá aí? Pede para ela vir pegar ele aqui. É bom demais. É isso mesmo, professor. É assim mesmo. Mas essa babá é boa, né? YouTube? É ótima. Com certeza. A mais atual. A minha filha, assim que aprendeu a falar, de 5 anos, ela já dizia YouTube na TV. Apontar YouTube. Ele, com 2 anos, uma prima minha chegou mostrando uma foto para ele, né? Aí, na hora que mostrou o celular,
Assim, de longe, ele pegou, abriu os 2 dedinhos, que era para ampliar a foto. É engraçado. Vamos lá. Adequação típica. Ele está por aqui. Vamos ver se ele aguenta assistir essa aula. Adequação típica. Adequação típica de subordinação imediata ou direta. O autor realiza a conduta prevista no tipo penal. Então, essa é a mais simples de entender. A partir do momento em que o sujeito pratica o fato e o tipo penal descreve exatamente o que ele fez. É chamada de adequação típica de subordinação imediata ou indireta. Essa nomenclatura é dada pela doutrina. O legislador não diz nada disso. Mas quando o fato se subsume ao que o legislador descreveu, é denominada de adequação típica de subordinação imediata ou direta. Outra possibilidade, trazida pela doutrina, adequação típica de subordinação mediata, por extensão ou por ampliação. O enquadramento, fato-norma, não ocorre diretamente, exigindo-se o recurso a uma norma de extensão, para haver subsunção total entre fato concreto e lei penal. E aí os exemplos. É a tentativa e a participação. A tentativa, ela traz uma ampliação ao tipo penal, assim como a participação, que é o concurso de pessoas. Observe. O artigo 14 do Código Penal diz o crime tentado, esses dois, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O artigo 121 do Código Penal e os demais dispositivos incriminadores, eles não dispõem da forma tentada. Você não vai encontrar lá no artigo 121 um dispositivo que diga 121 na forma tentada. Não tem. Artigo 155, furto. Parágrafo 1º, tentado. Não tem. Você não encontra. Quando o furto, quando o homicídio, quando o estelionato, quando a extorsão, ela não se consumar, ela não se realizar, mas ela for tentada. O que é tentado? Quando iniciada a execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, nessa forma, o crime não é consumado. Não é o tipo penal do artigo 121 com aquela pena. É o quê? É o artigo 121 do Código Penal, homicídio, na forma do artigo 14, inciso 2. Quer dizer o quê? Que o crime foi tentado. O crime não foi consumado, o crime foi tentado. O artigo 14, inciso 2, ele facilitou para o código não ficar extenso demais. Já pensou se cada crime o legislador tivesse posto lá a forma tentada e descrito quantitativo de pena? Aí estaria super amplo o código. Extenso demais, cansativo. Não precisa. O legislador simplificou. Ele pegou e fez o quê? Vamos ampliar a norma. Vamos ampliar. E aí ele pega, botou um dispositivo, trazendo a forma tentada. Quando o crime é tentado, ele tem uma diminuição de pena. Lá, de acordo com o artigo 14, parágrafo único, a pena vai ter uma diminuição em quantum fixo. Já fixado pelo legislador, a diminuição de pena. Você, para dizer que um crime de homicídio ou de um crime de furto, para dizer que um crime de furto foi na forma tentada, você diz:
o crime foi do artigo 155, na forma do artigo 14, inciso 2, ou seja, foi um crime de furto na forma tentada. Também isso ocorre, essa ampliação, essa técnica legislativa para ampliar e adequar tipicamente o fato que foi praticado, no concurso de pessoas ou de agentes, que é do artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Eu fui, juntamente com você, para matarmos um desafeto nosso. E aí, o que eu fiz? Segurei a pessoa e você esfaqueou. Quem matou? Você. Você que esfaqueou, você que atingiu o coração dela. Beleza. Você que matou porque você praticou atos executórios. Agora, eu não matei, eu não furei faca em ninguém, eu só segurei. Bom, mas em decorrência do artigo 29, embora você não tenha matado, que é o que está descrito lá no artigo 121, matar alguém, não fui eu que matei, foi você que matou, esfaqueou, você conseguiu matar. Mas eu, que tive uma participação em relação ao fato, que concorri para o crime, vou incidir nas mesmas penas, vou incidir no mesmo crime. Por quê? Porque há uma norma de ampliação espacial, que é a participação do artigo 29. Quando os sujeitos estão lá respondendo o processo, está lá dizendo artigo 121, na forma do artigo 29. Quer dizer o quê? Que é mais de um agente sendo e respondendo pelo crime, em concurso de pessoas ou de agentes. É o que se chama de adequação típica de subordinação mediata, por extensão ou por ampliação. Tem uma teoria trazida pela doutrina chamada de teoria da indiciariedade. Teoria da indiciariedade. Ou da ratio cognoscente. Na relação entre tipicidade e ilicitude, para esta teoria, a existência do fato típico gera uma presunção relativa de que é também ilícito. Não há, ao contrário do que sustenta a teoria da autonomia, uma absoluta independência entre esses dois substratos, mas uma relativa dependência. Conclusão. O fato típico desperta indícios de ilicitude, apesar de permanecer íntegro, quando excluída a antijuridicidade do comportamento. Quando João mata Antônio, temos um fato típico, indícios de ilicitude da conduta. Comprovada a legítima defesa, exclui-se a antijuridicidade do fato, que, no entanto, permanece típico. O que quer dizer essa teoria da indiciariedade? E até fiz alguns comentários na aula passada sobre o tema, sem fazer menção que era teoria da indiciariedade ou ratio cognoscente. A partir do momento que há o fato típico, e o sujeito praticou uma conduta, dessa conduta teve um nexo causal que o ligou ao resultado, e houve a tipicidade, porque esse fato está descrito na lei como crime, há uma fumaça, há um indício de que tenha havido crime. Mas houve o crime? Ainda não é possível afirmar. Por quê? Porque o crime não é só o fato típico. Não é só esse extrato. Você tem que passar para o segundo. As causas de antijuridicidade ou ilicitude. Causas que vão excluir o crime, que vão absolver, que vão justificar. Artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa,
estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício irregular de um direito. Todas essas causas excluem o crime. Se eu atirei em uma pessoa para me defender de uma injusta agressão quando eu utilizei do meio necessário de forma moderada, veio lá o sujeito atirando, descarregando uma pistola em mim. E aí o que eu fiz? Saquei minha arma e dei um único disparo. Ok, estou em legítima defesa. Pronto. Eu não cometi crime. Por quê? Porque o Estado diz que eu posso agir em legítima defesa. Vou já trazer aqui a miúde a questão da legítima defesa para mal compreensão. Mas, só para exemplificar aqui, de dizer que o crime ele perpassa por mais de um estrato. Além do fato típico, é necessário avaliar a questão da antijuridicidade e depois as causas de exclusão da culpabilidade. Portanto, essa é a teoria da indiciariedade, só para dizer que o fato típico ele é apenas um indício de que tenha, de fato, ocorrido um crime. Vamos aí para o slide de número 17, que trata da legítima defesa. E aí fica fácil, já comecei a falar aqui. E é o primeiro que nós vamos tratar é da legítima defesa. Onde está a legítima defesa? Fato típico, crime. Teoria do crime, conceito analítico de crime, tripartido. Primeiro, substrato, fato típico. Segundo, ilicitude ou antijuridicidade. E, por último, culpabilidade. Legítima defesa é uma das causas de exclusão da ilicitude previstas no dispositivo do artigo 23. Você vai poder agir em sua defesa e isso não constituirá crime, mesmo que haja uma previsão, uma descrição em relação ao fato. Matar alguém, lesionar alguém. Tá, eu fiz isso? Fiz, mas foi em legítima defesa. Se for em legítima defesa, não há crime. As causas de antijuridicidade ou ilicitude são também chamadas de causas justificantes ou causas excludentes da criminalidade ou causas excludentes da antijuridicidade ou causas excludentes da ilicitude, eximentes ou discriminantes. Todas para trazer, todas sinônimos de um mesmo significado. São tipos permissivos, normas permissivas, previstas pelo direito, com a finalidade de excluir a antijuridicidade de fatos típicos. Artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, 2, em legítima defesa, 3, em estrito cumprimento de dever legal, ou no exercício regular de direito. Essas são as 4 causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade. São causas que vão absolver, que vão justificar a conduta. E já que está justificado, já que está absolvido, não há crime. Embora o sujeito tenha praticado um fato típico, embora tenha tido o indício, teoria da indiciariedade, houve um indício que houve crime, mas é necessário verificar o artigo 23, as causas que vão excluir, que vão justificar, que o Estado permite que o sujeito haja e, mesmo assim, não haverá crime. E aí, antes de nós adentrarmos a fundo ao conceito de legítima defesa, eu quero aqui fazer um paralelo ao Código Civil e ao Código de Processo Penal em relação à consequência
das causas de exclusão de ilicitude. E aí, primeiramente, eu vou fazer de cada uma, a cada uma das causas de exclusão de ilicitude, eu vou voltar a falar sobre isso. Vamos começar aí, especificamente, pela legítima defesa. A responsabilidade civil. Artigo 188 do Código Civil Brasileiro. Não constituem atos ilícitos. Se não constituem atos ilícitos, você vai considerar que o fato é lícito. É lícito, então, civilmente. Se é lícito civilmente, eu não tenho que indenizar ninguém pelo fato que eu pratiquei. Qual foi o fato que eu pratiquei? Matei alguém, lesionei alguém. Foi legítima defesa? Foi. Ah, então não adianta a pessoa ir lá no juízo civil requerer qualquer tipo de indenização, de reparação por danos morais. Por quê? Porque o Código Civil está dizendo no artigo 188 que não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, estado de necessidade. Ação civil. Código de Processo Penal, artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. A Leidiane está achando interessante aqui o tema. Olha, Leidiane, muitas vezes você deve ter visto cenas do tribunal do júri, onde são julgados os crimes dolosos, consumados ou tentados contra a vida, familiares do indivíduo que foi morto. E lá com faixa, com camisa. Isso acontece muito quando o autor do fato é um policial. Por que será? É porque quando é o policial que matou, o policial estava ali representando o Estado. Se o policial matou criminosamente, pelo seu excesso, ou teve dolo em relação à conduta, mas ele estava ali em exercício da profissão, enquanto policial, quem irá indenizar é o Estado. É o Estado quem indeniza os familiares. O Estado depois passa com ação regressiva para o policial, mas a indenização, quanto a ser pago, é pelo Estado. É o Estado que vai pagar a essas pessoas. E aí ficam lá, justiça, justiça, justiça. Às vezes a família detestava, o sujeito era viciado em drogas, era criminoso, mas estão lá defendendo. Era meu irmão, atrás de dinheiro. E todos estão lá justamente porque tem que ter tentam dar uma pressão no júri para o julgamento, porque se ele for absolvido, o fato dele ter sido absolvido em detrimento da legítima defesa vai repercutir no juízo cível, porque o artigo 188 está dizendo não constitui ato ilícito praticado em legítima defesa. E o artigo 65 do Código de Processo Penal está dizendo que a coisa julgada no processo penal, se ele for absolvido em detrimento da legítima defesa, faz coisa julgada no cível. Ou seja, não pode mais ser discutida lá no juízo cível. Por quê? Porque já foi julgado no juízo criminal e ele foi absolvido em detrimento da legítima defesa. Portanto, não tem que indenizar. Não
é mais possível a família pegar e chegar lá no juízo civil e dizer, a gente quer indenização porque o sujeito matou. Não, mas foi legítima defesa. Pode? Não, não pode. Foi por falta de provas. Falta de provas é outra coisa. Mas se for em detrimento da legítima defesa, não pode. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas que estão começando a surgir. Deixa eu observar. A Leidiane está fazendo comentário sobre a responsabilidade objetiva. Civil e administrativo. Civil e administrativo. No administrativo também tem esta consequência. Vai ter consequência também a absolução. Policial militar, por exemplo, que foi expulso da polícia em detrimento de, em serviço, ter matado uma pessoa. E lá no júri, ele foi absolvido porque esse homicídio foi detectado que foi em legítima defesa. E essa decisão judicial vai repercutir no administrativo para fazer com que o policial retorne à corporação em detrimento do que ele fez ter sido praticado licitamente. Então, não pode haver a ilicitude em um juízo e o mesmo fato ser ilícito em outro. É lícito em um e é ilícito em outro? Qual o sentido disso? Não tem. Então, há uma harmonização em relação às instâncias, até porque o direito é único, é um só. Então, não há de haver um juízo civil com a interpretação e um juízo administrativo e um juízo criminal em relação ao mesmo fato com pensamentos distintos. Não. Se ele foi absolvido em legítima defesa, esquece a responsabilidade civil. Esquece a responsabilidade administrativa se foi em detrimento, a expulsão dele, se foi em detrimento desse fato específico, de um homicídio, por exemplo. No Código de Processo Penal, em relação à sentença, no artigo 386, diz o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo de se houver fundada dúvida sobre sua existência. Vejam aqui que, entre parênteses, está o artigo 23 do Código Penal. Então, o juiz vai absolver o réu, existindo a circunstância que exclui o crime, que é a legítima defesa, do artigo 23. Juiz absolveu? Absolveu. Então, ele vai dizer na parte lá, dispositiva, descrever que está absolvendo pela existência de causa que vai excluir o crime, que é a legítima defesa. Agora, vamos para o artigo 25 do Código Penal, que limita a legítima defesa. Descreve a legítima defesa. Não colocou a sociedade, a doutrina, para que eles façam conceitos. Podem até fazer, mas o que vale é o que o legislador descreveu sobre seus limites. Se eu estou descrevendo o que é, eu estou limitando. Então, a legítima defesa é só isso daqui. Se você for a mais, você está em excesso. Pelo excesso, você responde. Quer tenha praticado de forma dolosa ou culposa, mas você responde. A legítima defesa, para existir, tem que estar dentro dessa limitação. Olha aqui, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Nós vamos esmiuçar
cada um desses elementos aqui. Verificar o que são meios necessários, o que é usar esse meio necessário de forma moderada, o que é uma injusta agressão, o que é atual, o que é iminente, direito seu, de outro. Vamos verificar esse conceito para limitar essa possibilidade da legítima defesa. Antes disso, mas o que é mesmo essa legítima defesa? Tá aí, o legislador descreveu, está dizendo até quando é, como deve ser entendida, mas para que essa legítima defesa? Vamos pensar. Legítima defesa. O Estado está possibilitando ao cidadão que ele mesmo haja. E essa ação do indivíduo não será considerada crime. Se ele estiver injustamente sendo agredido, ele pode reagir. A legítima defesa é uma reação contra uma injusta agressão. Por que o Estado permitiu? Porque o Estado, ele não pode, não tem condições de estar presente em todos os lugares. Onipresente, onisciente, não tem como. Trazer um policial para ficar escoltando, para ficar fazendo vigilância a cada cidadão. Impossível, não tem como, não tem jeito. E aí, o que é que o Estado faz? Bom, já que eu não consigo fazer, faça você. Você mesmo reaja. Não vá morrer. Não morra. Não seja lesionado. Se você injustamente estiver sendo agredido, reaja e faça o possível para preservar sua integridade física, para preservar a sua honra, para preservar a sua vida, para preservar todos os seus direitos. Vê aí se o artigo 25 está limitando direitos. Vê se é só sobre a vida. Não, é qualquer bem jurídico tutelado pelo Estado é passível de ser defendido, desde que você utilize os meios necessários e haja de forma moderada. Esse é o essencial da legítima defesa. Olha que o parágrafo único do artigo 23. Aliás, parágrafo único da Lei 13.964, de dezembro de 2019, que é o pacote anticrime. Trouxe aqui o parágrafo único ao artigo 25. Diz assim: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Se esperava que, através do pacote anticrime, em dezembro de 2019, houvesse a lei do abate, em que o policial, o sniper, pudesse estar atirando no sujeito que está lá na favela, na comunidade, com um fuzil. Houve uma expectativa para isso. Mas quem ficou nessa expectativa se frustrou. E aí o legislador veio com esse parágrafo único, que eu considero pífio, porque não trouxe nenhuma inovação, até porque o que está no parágrafo único você interpreta e entende pelo artigo 25, que traz o conceito de legítima defesa. Ok, ó. Observando-se os requisitos previstos no caput deste artigo, que eu li, do artigo 25, considera-se também em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Está falando o óbvio. Nada além. Você defender terceiro.
Então está lá, direito próprio ou de outrem. Não houve inovação substancial, apenas dizendo que os agentes de segurança pública também estão abrangidos pela legítima defesa. Para quem advogava que o policial estivesse em estrito cumprimento do dever legal ao reagir, mesmo para direito de terceiros, veio o parágrafo único para dizer, não, ó, o policial ele não tem o direito de matar, ele não tem o direito de ferir. Não está na lei descrevendo que o policial tem esse dever de matar, de lesionar, não tem, a lei não descreve. Então não é estrito cumprimento do dever legal. Quando o policial lesiona, quando ele mata, ele só pode fazer isso em detrimento de uma reação a uma injusta agressão, a direito próprio ou de terceiro. Praticamente o parágrafo único veio só para distinguir que a reação do policial deve se dar em legítima defesa e não em decorrência de um estrito cumprimento de um dever legal. Deixa eu observar aqui uma dúvida que surgiu. Professor, no caso do policial na Bahia, é o Tiago. Estava tentando aqui buscar quem estava fazendo pergunta. Obrigado, Tiago, pela participação. Professor, no caso do policial na Bahia, a gente pode considerar que os outros policiais agiram em legítima defesa ou havia possibilidade de usar armas não letais? Tiago, eu acompanhei essa situação na Bahia. Para quem não pôde, acompanhar, foi um policial militar do estado da Bahia que supostamente surtou, teve um distúrbio mental e fardado, de posse de um fuzil, foi com seu veículo até o Pelourinho, não, até a Barra, o Farol da Barra. Foi até o Farol da Barra e ficou gritando, e em certo momento deu tiros para o alto. A polícia se mobilizou, teve uma tentativa de persuadir, uma tentativa de negociação, mas em um dado momento o policial ele mira em direção aos outros e efetua disparos. Neste momento, uma injusta agressão é praticada. E aí os outros policiais, para se defender, reagem e atiram. A lesão ao policial que veio a óbito. Então, ao meu sentir, pelo que eu pude ver em relação às imagens e aos comentários que foram reproduzidos nas mídias, o policial ou os policiais que efetuaram disparos contra este policial que estava em surto, eles agiram em legítima defesa própria ou de terceiro. Se os tiros veio na sua direção, é próprio. Se veio na direção de um colega, é de terceiro, mas em legítima defesa. Repele agressão à vítima ou de terceiros. É isso. A polícia, essas propagandas aqui, essa imagem é de tentativa para a possibilidade a lei do desarmamento, para permitir que as pessoas, o cidadão, possa ter armas com uma maior facilidade de aquisição. A polícia pode demorar até 30 minutos para atender uma ligação do 190. O invasor leva apenas para entrar em sua casa. Fique vivo enquanto espera a ajuda. Sim, Tiago, não respondi em relação aos armas não letais.
Em relação à utilização de armas não letais, existem manuais das polícias em relação a abordagens, em relação à utilização de armamentos não letais. O que são consideradas armas não letais? Aquelas que não produzem disparos de arma de fogo. Né? Tiros, combustão, que são joules, mas armamentos que não seriam teoricamente capazes de matar uma pessoa ou lesionar através de arma de fogo, os não letais. Isso não quer dizer que um armamento não letal não cause morte. Então, qualquer impacto que possa vir a ser produzido em relação a você, um choque, uma arma taser, pode matar também, dependendo da vítima. Às vezes a vítima é morredora e morre. E aí, faz o quê? Mas utilizou uma arma não letal. Agora, a utilização de arma não letal, que estaria dentro do limite em relação ao conceito da legítima defesa, de uso moderado de tais meios, os meios necessários. O que é o meio necessário? O meio necessário é o que tu tem na hora. Agora, como é que eu vou com uma arma taser, uma arma que produz choque, enfrentar um policial que está armado com um fuzil e no surto psicótico? Aí eu tenho que pedir primeiro, meu amigo, me arranja o cartão. Aí ele, que cartão? Eu digo, do teu psiquiatra, que eu quero ir lá, porque eu tô com uma taser, tu tá com um fuzil, eu sou doido igual a ti. Vamos tomar uma cerveja? Vamos sair daqui? Doido com doido dá certo. Vamos tomar uma cervejinha que fica tudo bem. Agora, eu não posso enfrentar um cara que tá com um fuzil e eu com uma taser. Eu tenho que estar com um fuzil também, ou uma arma de maior potencial. Ou então é melhor eu não estar lá. Porque eu não estou com o meio necessário para enfrentar uma situação. E vejam, muitas vezes as pessoas não compreendem, mas polícia é força. A polícia representa o Estado. Portanto, em todas as abordagens, o Estado tem que estar com força. Eu não posso estar abordando 5 pessoas. 5 pessoas armadas sendo abordadas por mim. O que vai acontecer? Uma tragédia. O Estado sempre tem que agir com força. Força no sentido de ter mais condições estruturais para conter. Se eu estou sozinho para abordar 5 pessoas armadas, na hora que essas pessoas, essas 5, visualizarem isso, elas vão se sentir incentivadas à reação. Agora, se eu tenho 200 pessoas para abordar 5, que eles vão reagir como? Não vão. Então, é uma questão de lógica, que o Estado sempre tem que agir com força. Força no sentido de aparato, não da questão de reação bélica. A Leidiane está fazendo questionamento. Professor, o senhor pode dar um exemplo quando uma ação do policial se encaixa no cumprimento do exercício do dever legal? Sim. Leidiane, obrigado. A questão do exercício do dever legal, posso dar o exemplo do policial que está cumprindo uma prisão. Um indivíduo está com um mandado de prisão em aberto, uma prisão que foi decretada pela Justiça, e agora eu, policial, estou dando voz de prisão a esse cidadão, vou levá-lo para a Justiça, para que seja cumprida essa prisão que foi decretada. Eu estou constrangendo ele? Estou privando a liberdade dele? Um constrangimento ilegal? Não. Se eu estou cumprindo uma determinação judicial, a determinação judicial é originária da lei. Então, eu estou cumprindo a lei. Estou no exercício, no estrito cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal.
Essa é uma possibilidade. Legítima defesa, acabei de citar, em relação ao policial que reage quando injustamente agredido. Executar uma prisão é estrito cumprimento de dever legal. Policial que, em tempo de guerra, ele faz parte do pilotão de fuzilamento. Nós estamos em guerra e aí é decretada a pena de morte. Aí alguém vai lá para executar essa pena, efetuando o disparo de arma de fogo contra o indivíduo que foi condenado. Eu matei? Matei. Por que eu matei? Ele reagiu? Não. Foi no estrito cumprimento de um dever legal, porque a lei determinou que fosse cumprida a pena de morte. Aí seria outro exemplo do estrito cumprimento de dever legal. Não houve uma injusta agressão, eu não tenho motivo para matar ele. Mas o motivo é o estrito cumprimento do dever legal, porque a lei determina que eu, por ter recebido uma ordem, que eu mate essa pessoa. O Estado não me protege, exige liberdade e legítima defesa. Mais uma campanha aí para a liberação das armas, e aí o sentido é de que a legítima defesa é uma proteção que o Estado dá, permite ao cidadão para que ele não sofra em detrimento de injustas agressões. Em princípio, todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa, tais como a vida, a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra, bastando que esteja tutelado pela ordem jurídica. Então, todos os bens jurídicos são possíveis de você exercer a legítima defesa. Basta o quê? Haver uma injusta agressão. E aí, o que tu faz? Você vai reagir. Os meios necessários de forma moderada, mas você pode reagir. Ah, o sujeito te deu um tapa. Aí lá vem você com a arma atirar. Você está no excesso. Mas você poderia reagir? Poderia. Ah, o sujeito beliscou tua bunda. Você ia passando, ele veio lá, beliscou. Aí o que você vai fazer? Você pode reagir? Pode. Ah, você vai ficar lá tentando beliscar a bunda da pessoa também? Não faz sentido. Não faça isso. Mas você pode o quê? Dar um tapa na cara da pessoa. Pode? Pode. Foi injusta a agressão? Foi. Ele não tem direito de fazer isso. Então, todos os bens jurídicos, patrimônio, vida, honra, tudo é possível de ser preservado por você mesmo a partir de uma reação que você tenha efetivado. E aí, nesse conceito que o legislador trouxe no artigo 25 do Código Penal, você tem injusta agressão, atual ou iminente, há direito próprio ou de terceiro, repulsa com meios necessários, uso moderado de tais meios e conhecimento da situação justificante. É necessário conhecer a situação justificante. Vamos analisar essas 6 possibilidades, 6 requisitos que podemos citar para esse conceito da legítima defesa. O que é que vem a ser uma agressão injusta? É uma conduta humana contrária ao direito, que ataca bens jurídicos, seja por ação ou omissão, independentemente da consciência do agressor. A pessoa vem e injustamente lhe ataca, agride o bem jurídico que é preservado. Olha nesse exemplo aí do ciclista. O indivíduo está lá na competição dele e vem uma pessoa por N motivos, mais motivos dela, e quer fazer com que você não participe mais da prova. Lhe constrangendo. Constrangimento ilegal, que é um crime.
Numa dessa, poderia lhe lesionar, lhe lesiona. É uma agressão injusta. Alguém está injustamente lhe agredindo, lhe atacando em um bem jurídico que é tutelado pelo Estado. E aí eu posso reagir, independente até da consciência do agressor, ou seja, há um menor de idade, uma pessoa com deficiência mental, vem me agredir. Eu tenho que suportar essa agressão? Ah, porque é o doido, aí eu vou aceitar que o doido bata na minha cara, que o doido me agrida, me lesione, me mate, que o menor venha e faça isso comigo? Não. Independente da consciência do agressor, se eu for injustamente agredido, eu posso reagir. Eu posso reagir e atacar o bem jurídico dessa pessoa. Agressão injusta. Quem aceita desafio para brigar pode invocar a legítima defesa? A legítima defesa, como o próprio nome está dizendo, tem que ser legítima, legitimada. O que é isso, professor? Poxa, se você, na verdade, quer matar alguém, se você concorda em agressões mútuas, a pessoa te chamou para brigar. Rapaz, terminar a aula aqui, vamos brigar? Vamos lá para frente da Unifor? Aí você pega e diz, vamos, pera ainda, deixa eu pensar, vamos. Aí você vai. Aí depois de você levar um pau de briga, ser bem lesionado, aí você, eu fui agredido injustamente, eu quero registrar aqui que eu fui lesionado. Mas como é que é isso? Você foi lesionado? Foi. E as lesões, se você provocou? Não, as lesões eu estou em legítima defesa e eu não posso ser punido porque eu reagi à injusta agressão que ele foi quem me deu o primeiro murro. Tá, mas você não foi lá? Foi, mas aí eu tive que puxar o canivete e dar uma esfaqueada nele para ele parar. Eu estou em legítima defesa. Não, sinto muito. O seu ato não foi legítimo. Você tinha como chamar o Estado. O Estado te dá a oportunidade de se defender quando o Estado não está ali, presente. Mas se o Estado puder estar, não é você que tem que se defender. O Estado está aí para isso. O Estado está para dar proteção aos cidadãos. Então, quando você tem condições de trazer o Estado para resolver a contenda, você não pode utilizar-se das próprias mãos. Eu mesmo vou resolver com minhas mãos porque o sujeito me xingou e eu vou dar nele. O sujeito me prometeu que ia me dar uma pizza e eu vou encontrar ele agora. E vou arguir a legítima defesa? Não, Nanina, não. Não é possível alegar legítima defesa porque não há legitimidade na ação, porque você tinha como chamar o Estado tinha como intervir. O que, de fato, você quis foi agredir, foi uma chance de revidar. O seu intuito não era legítimo. Agressão injusta pode ser alegada legítima defesa de contrato de pessoa inimputável, sim. Falei aqui, tanto de inimputável quanto de doido, mas tenha cuidado com o doido, porque se você presencia o doido, e sempre é casuístico, sempre você tem que verificar a situação concreta. Você tem ali um doido. O doido está com um pau. Aí o que você faz? Você se aproxima do doido. Fica lá perto do doido. Eu tô doido para que esse doido venha com esse pau aqui para mim. Eu meter o cacete nele. Pera ainda. Você se colocou em uma posição para agredir. Esse ato é legítimo? Não, não é legítimo. Embora o doido tenha ido lhe agredir, mas você sabia da condição
Action livre em casa, ação livre na causa, você sabia das consequências, sabia da potencialidade. Então, o que, na verdade, você quis foi agredir o doido. Por quê? Eu acho que tu é doido, mas por que é o doido? Atual ou iminente? Atual é no presente, que está acontecendo agora. Já a iminente é a que irá acontecer. Atual é nesse instante. A pessoa está com a arma apontada para ti, está sacando a arma para ti. Você tem alguma dúvida que a sua situação é de perigo? Que esse indivíduo vai já lhe dar um tiro? Essa situação é atualíssima. E aí, professor, já posso agir? Tá esperando o quê? Ainda me pergunta. Vá. Perdeu tempo em ter me perguntado. Já podia ter atirado. Professor, e iminente? Está por acontecer. Você ainda lembra da Unifor? Lembra lá aquelas escadas, aquelas rampas? Você está no terceiro pavimento e o sujeito está te gritando, dizendo: vou te pegar hoje, eu te mato. Eu acho que esse cara quer me matar. O que tu faz? Pega tua arma e já atira lá de cima nele, porque é iminente, está por acontecer. Faltando bem pouquinho. Então você já pode agir. Então, tanto a atualidade quanto a iminência do fato já te autoriza a agir. O que é que não pode? Não pode é você pegar, tá ali bebendo cachaça com o outro, leva um tapa da bebedeira, da cachaça, e aí você sai do bar, vai em casa, depois de meia hora volta. Volta com a arma e atira. Volta com a faca e esfaqueia o sujeito. Foi atual? Foi iminente? Não, foi uma vingança. Você pensou, teve tempo, podia chamar o Estado, mas o que você quer, na verdade, é a vingança pelo que aconteceu. Deixou de ter atualidade, deixou de ter iminência na situação. Olha o tempo decorrente entre a ação e a reação. Legítima defesa sempre é reação. Reação a uma injusta agressão. O senhorzinho aí, coitado, comércio sendo alvo de um ladrão e ele lá apontando a arma. O ladrão está com a arma para baixo. Quem é que vai acreditar que o sujeito com a arma não atire? Que o sujeito que está ali dizendo que está com a arma apontada para você, que ele vai só levar seus pertences, que ele não vai te matar? Já cabe a reação. Acredito que a Letícia, na aula passada, me perguntou sobre um caso em que o indivíduo estava sendo assaltado e aí um terceiro, em um veículo, passou por cima do assaltante. Que é isso? Legítima defesa de terceiro. Reação atual, reação a direito de outrem, uso moderados com os meios necessários. Totalmente em legítima defesa. Legítima defesa antecipada, será que pode? O indivíduo sofre uma ameaça de morte e vai até a casa de outro e o mata antes que se perfaça a ameaça. Não há agressão iminente. É o caso lá do sujeito que pega e tá te liga no meio da madrugada. Olha, doutor, é o fulano. Lembra de mim? Eu fui condenado. Você perdeu os prazos, não apresentou a defesa, e aí eu fui condenado. Eu estou ligando porque eu consegui fugir do presídio, mas quero só dizer que eu vou matar você e sua família. Aí o que o sujeito faz? Aí você pega, aí sabendo da periculosidade dessa pessoa, que no meio da madrugada ligou,
você se arma, vai até a casa dele, espera ele sair, porque você pensou, olha, ele deve estar em casa, que ele não tem outro canto para ir. Aí, na hora que ele está saindo, você atira e mata ele. Você pode alegar legítima defesa? Não, porque há uma antecipação. Você se antecipou à atualidade e iminência. Se o sujeito disse que ia te matar no outro dia, daqui para outro dia está faltando tempo. Você poderia o quê? Ter ido até o Estado. Ter procurado o Estado para se defender, para lhe proteger. Teve um caso bastante interessante de um delegado lá no Rio de Janeiro que, após a prisão de integrantes de uma organização criminosa voltados ao narcotráfico, ele recebeu uma ligação na delegacia, ainda em momentos que estava finalizando o auto de prisão em flagrante dos indivíduos. E aí a ligação era dizendo que eles estariam na porta do colégio do filho do delegado e iriam matar o menino. Deram a descrição do filho do delegado. O delegado, imediatamente após essa ligação, porque a ligação era para ele soltar um determinado bandido, que era o líder lá da organização criminosa. Era um específico que era mandando o delegado, ou você solta ele agora, ou nós vamos matar o seu filho. Aí o delegado se levanta de onde está, aí vai até os xadrezes, chega lá, procura o indivíduo, chama ele e efetua um disparo fatal nessa pessoa. Matou o indivíduo. Professor, isso é legítima defesa aonde? De quê? Ele foi condenado ou absolvido? Ele foi absolvido. Ele alegou legítima defesa. A defesa dele argumentou que era o meio que ele tinha para cortar o elo de ligação, porque era a partir desse indivíduo que ele estava mandando os outros matarem o próprio filho. E aí, com a finalização desse elo, ele alegou para os jurados, a sua defesa alegou para os jurados, que ele conseguiu salvar a vida do filho, porque não teve a ligação para a libertação mais desse indivíduo. É um caso extremo, mas que foi a júri popular e houve a absolvição. Um caso bastante intrigante e emblemático. Proteção do direito próprio ou de terceiro, tanto pode ser um direito seu, você mesmo se defendendo, ou de uma terceira pessoa. Precisa ser conhecido seu? Não. A lei não exige. Ah, tem que ser um conhecido, tem que ser um filho, tem que ser um tio, tem que ser um primo, tem que ser irmão. Não exige nenhuma situação pessoal, íntima. Não. Pode ser de uma pessoa desconhecida pelo simples fato do dever de solidariedade que nós devemos ter uns para com os outros. Se o terceiro não desejar ser defendido na legítima defesa, depende do bem ser disponível ou indisponível, como a vida, a liberdade. A falta de consentimento não impede a legítima defesa. Ah, tá lá a sua vizinha. Ai, Jesus, ai, meu pai, ai, meu vizinho querido, me salva que meu marido tá me metendo a peia, tá me agredindo. E aí vai você lá entrando na casa, quebrou a porta da casa do vizinho para salvar a vizinha, e aí você já imobilizou, deu uma queda, lesionando o marido agressor. E aí, de repente, o que acontece? Pula em cima de você a esposa. O que você está fazendo com meu marido?
Saia daqui agora. Então, existem bens que são indisponíveis. A vida é indisponível. Eu não posso dispor da minha vida. Uma terceira pessoa pode vir e me salvar. Ah, eu vou pular aqui do edifício. Aí vem você, me dá uma rasteira, me lesiona. Você vai ser punido pela lesão? Eu quebrei a perna em decorrência da rasteira que você me deu. Não. Mas aí é estado de necessidade. Porque eu não lhe agredi. Não há uma agressão injusta da minha parte contra você. Foi em estado de necessidade porque você me salvou de um perigo que eu ia dispor da minha própria vida, ia me matar. Mas aí o terceiro, que não desejar ser defendido na legítima defesa, vai depender do bem ser disponível ou indisponível. Nós, pelo adiantado da hora, nós vamos dar continuidade a esse tema na próxima aula, faça a revisão do que nós já vimos e vamos dar seguimento. Feliz Páscoa, até segunda-feira. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Um abraço.